Bom dia. Eu queria agradecer o convite para este 12º Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, ao seu Presidente, naturalmente. Queria agradecer a vossa atenção e cumprimentar todas as pessoas presentes. Há algumas dessas pessoas, raras serão, que têm o privilégio da idade, lembrar-se-ão dos últimos anos, dos últimos dias, dos últimos meses de uma ditadura cujo tempo finito celebramos agora ter sido superado pelos dias da democracia. Os outros festejá-lo-ão do mesmo modo, mas não deixa de ser uma coincidência inspiradora que, à parte de uma cerimónia solene que assinalou esta mudança de tempo, a primeira iniciativa da sociedade neste período já de predomínio do tempo da democracia seja um congresso dos magistrados do Ministério Público. Na verdade, a criação do Ministério Público moderno foi a maior das mudanças que ocorreu na vida da justiça portuguesa por força da democracia. E que haja esta coincidência é, portanto, expressivo e, em certa medida, uma homenagem, porventura, coincidente, mas uma homenagem a esse processo e a estes tantos anos em que fomos estabelecendo a democracia. A democracia, entre muitas coisas, talvez seja essencialmente um bem que é o espaço público. E é a existência desse espaço público e das suas regras reconhecíveis e legitimadas que constitui a diferença entre a lei e a força. Havendo lei, há igualdade, havendo força, há discriminação. E por isso o tema que me sugeriram para esta intervenção, a importância da independência do Ministério Público como garantia dos cidadãos, por ampla que ela seja, é tão importante para a definição desse espaço e dessa democracia. Eu vou tratar com uma franqueza que me desculparão pela minha inocência nos caminhos do direito, uma questão dentro do universo do tema que me propuseram. Propuseram-me a importância da independência, eu falarei do risco da dependência do Ministério Público e, em particular, do risco que me parece que mais ameaçaria os cidadãos. Na verdade, a liberdade dos cidadãos depende, entre outros fatores, no exercício dessa gestão do espaço público, de uma tensão importante. E essa tensão é entre dois valores constitucionais. O que significa que a solução não é simples, não tem sido e, porventura, será, se o meu argumento tiver alguma razão, mais difícil ainda no futuro que nos espera. Eu refiro-me à tensão entre o valor constitucional do segredo de justiça, o artigo 20º da Constituição, número 3, que naturalmente protege o sucesso da investigação e protege os cidadãos envolvidos, estabelecendo regras que define a sua condição, entre o segredo de justiça e a liberdade de informação, o artigo 38º, número 2 da Constituição. Eu creio que não temos nenhuma ilusão de que não existe esta tensão. Esta tensão é determinante, é dominante na nossa vida corrente. E, na verdade, é crescentemente poluente da nossa vida corrente. Sobredetermina a vida profissional. Sobredetermina percepções públicas, que são uma das condições do espaço público. E sugere uma forma de dependência, que é aquela que me quero referir, que é um risco, porque é o uso instrumental de um ou de outro, da informação ou da justiça, como um dos procedimentos que alimenta a desconfiança, ou melhor, ou pior, estabelece uma percepção intoxicante de um alegado enviesamento da justiça segundo padrões pré-determinados. E não há outra forma de alimentar o niilismo sobre o valor da justiça do que fazer prosseguir esta percepção.
Naturalmente que tem que haver uma tensão. E a Constituição não o pode ignorar. Aliás, bem estabelece ambos os direitos e deveres da justiça e da informação. Essa tensão decorre de existir uma diferença de natureza que é essencial e, portanto, de obrigações que lhe correspondem. A comunicação social tem o dever de mostrar a realidade, a justiça tem o dever de corrigir a realidade segundo a lei. É claro que a informação cria, em função disso, em função da sua natureza, um padrão de existência. Determina uma forma de conhecimento, vive uma forma de intermediação e estabelece uma interpretação. Na realidade, a justiça procede aos 3 níveis também. Também estabelece conhecimento, também estabelece intermediação e também estabelece interpretação. Mas falo de uma forma tão diferente, por vezes oposta, ao que se exige à comunicação social. Dessa diferença e dessa oposição se dá a garantia da abertura do espaço público. Há diferenças de linguagem, certamente. Há diferenças de ritmo. A comunicação social obriga-se a um ritmo imediatista e, por isso, acelera o tempo do conhecimento, diminui o tempo da intermediação e sobrepõe o tempo da interpretação. No mundo em que vivemos, esta aceleração anula, na verdade, a intermediação. E por isso a comunicação é tão parceira, tão próxima, tantas vezes tão cúmplice, predominantemente tão sobreposta a um mundo de infoxicação. Queria dar-vos um exemplo. As Nações Unidas, num relatório oficial, acusam as autoridades públicas, a Junta Militar de Mianmar, de ter utilizado redes de informação, o Facebook, redes de informação não intermediadas, para promover o massacre, o genocídio da população Rohingya, em que morreram milhares de pessoas. Naturalmente, no vazio que é o direito internacional, este crime não é punível. Na verdade, é punível, mas não é punido. E, portanto, a aceleração da informação vive, a partir deste exemplo, a percepção que certamente todas as pessoas têm de que há universos de comunicação, de informação, que são redes de informação que já não têm intermediação. E que elas próprias, pela sua existência, sobredeterminam a forma de outras instituições de informação porque obrigam à sua aceleração. Os jornais correm atrás do Twitter. Ora, se há uma diferença entre a justiça e a informação, é naturalmente a diferença de estatuto, e sobre ela não preciso dizer, não preciso de alegar nada. A função é determinantemente distinta. Mas há, para além disso, 2 outras diferenças que essas me interessam nesta intervenção. A dos procedimentos e a do tempo, que têm que ser diferentes. Sobre a diferença do tempo, pouco posso acrescentar. Não tenho nenhuma ilusão de que o tempo possa ser igual, embora sinta a ansiedade desta diferença de tempos. Sei que, perante cada fracasso da justiça, a pressão é a redução dos seus tempos. E, na verdade, não consigo encontrar, e tenho, pelo contrário, muita desconfiança em relação a precipitações, que a partir de um caso, por mais exemplar que ele seja, ou por maior impacto que ele possa ter, venha a sugerir a redução dos tempos que a investigação tem que tornar exigentes. Há um caso em que, malgrado a minha pouca experiência, sinto uma resistência muito forte. Isso que é o facto de existir na justiça portuguesa, noutras também, mas talvez na justiça portuguesa seja aquilo que nos importa, se me permitem o abuso da expressão, longas penas de prisão preventiva. E desse ponto de vista, o tempo aí incomoda-me, porque é o tempo de uma liberdade sem uma condenação. Mas, à parte disso, esforços para reduzir
o tempo do segredo de justiça ou o tempo da investigação, ou para o condicionar ao ritmo da informação e da comunicação social ou da ansiedade da multidão, como foi agora referido, tenho as maiores dúvidas e os maiores receios. Mas não sendo assim, não sendo a variável tempo que possa ser substancialmente alterada neste contexto, os procedimentos são o essencial. E os procedimentos e a sua legitimidade são o que determina a diferença na capacidade de intermediação do espaço público entre a justiça e o seu valor e a informação e o seu valor. Vejam bem, a comunicação social tem procedimentos. Pode não os seguir, mas tem procedimentos. Define uma agenda, por razões próprias de cada órgão de comunicação social, formata a forma da sua comunicação, sugere uma interpretação e, desse ponto de vista, constrói uma realidade. O uso intensivo do espaço público pela informação é uma das dominantes da modernidade. Não escaparemos dela. Na verdade, vivemos nela e vivemos sob uma forma de intensificação, por vezes, na fronteira do delirante. Corremos atrás de notícias, de interpretações de notícias ou de sobre-interpretações de notícias. E como o espaço público organiza uma cultura, e uma cultura é uma hegemonia, ou seja, é uma forma de senso comum e de imaginação, é por isso que são necessárias instituições diferenciadas que imponham a legitimidade dos seus procedimentos contra esta perpetuação de uma espécie de horizonte plano em que tudo se torne possível e nada possa ser distinguido. Claro que a mediatização crescente da informação e, por contaminação, da justiça, sugere formas de reconhecimento que são o contrário do princípio da justiça. Na mediatização da informação, a forma de reconhecimento é a mercantilização. São os cliques. Na verdade, a comunicação contaminante vive através da serialização e através da personificação da informação. É o caso que representa o acontecimento. A justiça é precisamente o contrário. A justiça não serializa, mas pode tipificar determinados comportamentos. Esse é o seu procedimento, é o procedimento da lei. A lei torna todos iguais perante os seus direitos e deveres. Tipifica, mas não serializa. Não personifica, porque a justiça deve ser impessoal. A justiça não persegue uma pessoa, não lhe aplica, não lhe pode aplicar regras especiais concebidas para o caso da personificação e para a evidência pública que resulta dessa personificação. Portanto, a mediatização, que é tão fácil do ponto de vista da comunicação social, é tão difícil do ponto de vista da justiça. Isso pode sugerir um duplo erro. Um erro da própria comunicação social. Vejam bem, quando recentemente houve algumas teses de mestrado de juristas ou não juristas ou de especialistas em comunicação social que estudaram alguns exemplos concretos. Eu queria dar-vos só 2 exemplos. A Sónia Gonçalves, na Universidade Católica Portuguesa, uma advogada, aliás envolvida neste processo, fez um inquérito sobre a percepção acerca da condenação de Isaltino de Moraes. Percebeu naturalmente que a população conhecia a condenação, mas verificou com algum espanto ou com algum reconhecimento de que não havia nenhum conhecimento razoável sobre a razão dessa condenação. Do que era a sentença? Qual era o crime que estava envolvido naquela condenação a 2 anos de prisão, se eu não me engano. E Ana Troeira, no ISCTE, fez um estudo comparativo a propósito do caso do rapto, do desaparecimento de Maddie McCann, sobre a forma como o Correio da Manhã, um jornal influente, e o Público tinham procedido à informação e à seleção do tipo de informação. Naturalmente, o Correio da Manhã culpou os pais desde o princípio do acontecimento e, portanto, construiu uma narrativa que era autoconfirmativa por todos os documentos que eram apresentados, toda a informação que era apresentada era instrumental para conseguir reforçar esta condenação preliminar. E estes estudos como este, sugerem a vulnerabilidade da comunicação social.
que utiliza, por vezes, para exibir um poder de conhecimento de fontes secretas, de poder secreto, que é esse estabelecimento da relação íntima com alguns agentes da justiça, ou pertença, porventura que seja, esta forma de organização é estrutural para uma informação que não informa. Porque, na verdade, a informação não pode ter como fonte primária os agentes judiciais. Para vos dizer de outra forma, um documento de acusação judicial não pode ser uma fonte primária para uma informação fidedigna. É uma fonte secundária. Informa que o Ministério Público chegou a tais conclusões ou faz tal acusação, ou que o Tribunal ouviu tais testemunhas. Tudo isso são fontes secundárias. A fonte primária é a investigação própria dos acontecimentos. E se a informação não faz essa investigação, então não é informação e necessariamente é instrumentalizável, assim como está a instrumentalizar os órgãos de comunicação social. Portanto, ao perder a capacidade de investigação, a comunicação perde a sua natureza e abdica da sua obrigação de informação. Em segundo lugar, o segundo erro é o contrário, o inverso, se quiserem. Ou seja, ao transferir a justiça para a comunicação, ou seja, ao dar à população a informação de uma justiça em procedimento, se bem que sem procedimentos, obtém-se certamente com uma condenação fácil, por uma punição tabloide, mas ela pode estar tão longe da realidade. Há uma experiência que foi feita, um trabalho sistemático que foi feito por um professor de Direito da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, que num curso avançado de Direito, procedeu ao longo de alguns anos a um trabalho que se revelou extraordinariamente revelador. Organizou grupos de estudantes e entregou-lhes a documentação de casos reais, para eles reavaliarem os casos, estudantes, sem qualquer responsabilidade do sistema de justiça norte-americano. O resultado das conclusões dos trabalhos dos estudantes foi que 12 casos foram reavaliados e as suas sentenças foram anuladas em tribunal, incluindo 5 condenações à pena de morte. Houve 5 pessoas que estavam no corredor da morte nos Estados Unidos e que foram inocentadas e libertadas graças ao esforço de juristas aprendizes, mas que olharam com um novo olhar, não condicionado pelo ritmo da afirmação da decisão que, porventura, tivesse procedido a uma investigação deficiente, como a Justiça acabou por verificar. E, portanto, concluo sublinhando o meu ponto de partida. O risco maior que existe para a credibilidade, a sensibilidade, a função da justiça como garantia da democracia e como a garantia maior da justiça, da democracia, ou seja, como a garantia da lei. A lei é o que estrutura o espaço público. Uma destas dependências, um destes riscos de não independência e, portanto, de dependência, de contágio e de submissão é a permeabilidade entre a função da informação e a função da justiça. Deixa de ser justiça aquela decisão que pretende ser demonstrativa. E por isso, pela história que aqui aludi e que é tão do vosso conhecimento sobre o significado, a importância, a tradição e a garantia que o Ministério Público e a Justiça Portuguesa têm constituído para o nosso universo democrático, queria manifestar-vos quão profundamente estou convencido da importância da independência do Ministério Público para dar a garantia aos cidadãos. A garantia de que o espaço público é a condição da nossa modernidade e, portanto, a condição da nossa vida. Muito obrigado pelo vosso trabalho.